Glória a Deus, muito boa noite, meus irmãos. Podem tomar os vossos assentos. Aleluia, mais um momento para nós demonstrarmos aos céus da nossa alegria, da nossa gratidão por mais uma semana abençoada, né? Muitas pessoas, muitas vezes, elas vão à igreja para buscar uma bênção. Até há um cântico antigo que dizia: você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Sabia que muitos anos da minha vida, eu vinha a uma celebração de domingo com esse coração para buscar uma bênção. Até que foi desvendado aos nossos olhos o coração paterno de Deus, o coração amoroso de Deus, que Ele não quer só nos abençoar no domingo, mas quer nos abençoar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Sabe para quê? Para no domingo, o primeiro dia da semana, nos dar motivo para sairmos de casa. Não importa se está muito quente, não importa se está muito frio, não importa se está chovendo. Aleluia! Nós temos razão para sair de nossas casas e virmos adorar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Semana passada, né, nós estivemos falando aqui sobre exercitar fé. E depois em nossas células, simulamos nossas células aqui, orando por cura, porque nós temos uma palavra que diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia! E nós oramos. E eu disse que eu queria testemunhos hoje. Lembram disso? Quem é o primeiro que gostaria de vir aqui bem rapidinho contar alguma coisa que aconteceu durante essa semana? Temos alguém entre nós que gostaria de bem rapidinho vir aqui à frente contar alguma coisa que aconteceu essa semana, ou na celebração, ou lá na célula? Achei fantástico porque me mandaram um vídeo, até compartilhei para os líderes, né? Pessoal indo nas casas para orar por enfermos, hein? Oh, isso é ousadia de fé. Não temos ninguém que gostaria de compartilhar alguma. Chega aqui, meu, olha aqui, temos dois, então... Aleluia, vi logo depois, eu ia dizer primeiro as damas, né? Aleluia, um microfone, eu vou precisar um microfone aqui, moçada. Temos um microfone aqui? Maravilha. Então eu vou ter que pegar um desses com fio aqui, daí vai nos limitar aqui, né? Aleluia. Está lá, escondido. Muito boa noite na paz, meu mano. Paz do Senhor Jesus. Gostaria de testemunhar. Eu estava orando já fazia mais de uma semana em prol da minha vida financeira, e eu pedi uma direção para Deus naquele culto aqui. Domingo passado, eu pedi para Deus: meu Deus, dá uma direção, abra uma porta, me dê uma ideia para que eu possa prosperar. E Deus abriu a porta e deu a ideia e executei, graças a Deus. Uau, aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus? Obrigado, querido. Passe aqui, mamara. Vem aqui contar também o que aconteceu contigo. Aleluia, nós temos um Deus que ouve, queridos. Um Deus que ouve oração. E o testemunho é para aumentar a nossa fé e a nossa ousadia. Para fazer como foi compartilhado ali, né? E nas casas onde tem enfermo, vamos orar por você essa noite. Como nós oramos ontem lá no Vale Verde. Aleluia, Mara, muito boa noite, maninha. Conta para nós aí rapidinho o que aconteceu contigo. Rapidinho. Rapidinho, mas eu também pedi a ajuda do meu marido para mim não chorar. Mas isso não tem problema também. Nós temos a nossa filha em Balneário Camboriú. E desde que ela foi para lá, como o senhor sabe da história, através do senhor, ela conheceu a videira lá. E nesse final de semana ela fez o encontro com Deus lá. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ela e o esposo, eles conseguiram que ofertassem lá para eles, e eles fizeram. Uau. Só que na quinta-feira, quando a gente falou com ela, ela me disse:
eu liguei, era umas 8 e pouca da noite, eu liguei para ela, filha, tudo certo, tudo bem para amanhã? E ela, não, mãe, não tá tudo bem, eu não vou conseguir. E eu, por quê, filha? Porque a minha enfermeira não conseguiu a minha folga. Estava tudo certo, pastor. Eu, naquela hora, me trancou e eu disse, filha, acredita em Deus. Ora, porque isso é um maldito e ele não vai conseguir. Tu vai conseguir a tua folga. Ela disse, mãe, eu já falei com todo mundo. E lá tem o Cogueto, que é o que faz a célula dela. Eu disse, liga para ele, fala com ele. Mãe, o que adianta? Não vai adiantar nada. Eu não consegui falar, entreguei o telefone para o Marcos. E ele começou a conversar com ela e eu fui para o meu quarto. E comecei a orar, comecei a chorar e pedir a Deus. E pedi que Deus colocasse no coração da enfermeira que achasse uma maneira dela ir. Só que ela teria até sexta-feira, até às 19 horas. E eu, em nome de Jesus, nós vamos conseguir. O Marcos terminou de falar com ela, tomou banho. E aí ele já saiu orando dentro de casa, os dois alucinados orando. Jesus. Aí ele veio, pegou a Bíblia, nós abrimos e deu num versículo que falava sobre fé. Que nós tínhamos que ter fé e orar. Glória a naquilo Deus. ali. Glória a Deus. Nós nos demos as mãos em cima da cama e oramos. Aleluia. E pedimos a Deus. A gente conversou com ele, pastor. Uau, que Foi uma poderoso. coisa assim que veio de dentro. O Marco, Jesus. ele não ora, né? Ele Não orava. Ele não orava. E naquele momento ele aleluia. começou a orar. Aleluia. Eu fui orando e nós orando. Deitamos na cama, fomos dormir. No outro dia nós estávamos na casa da nossa outra filha aqui em Venâncio. E ao meio-dia, a minha filha ligou. Aí a Marla atendeu. O que tu quer com a minha mãe? Diz ela, né? Brincando que elas sempre estão assim. E aí ela disse assim, me passa com a mãe que eu preciso falar com a mãe. Quando ela me disse isso, eu olhei para o Marcos, nós estávamos sentados na mesa. Quando ela me disse aquilo, mãe, deu um milagre, eu consegui. Uau. Gente, eu dei um glória a Deus tão Aleluia. grande, que parecia que ia me sair o coração pela boca. Aleluia. Então é assim, a gente teve a prova Verdade. de que Deus é fiel. Verdade. E Ele é fiel nos momentos mais ali, que estão para dizer não. Mas Ele é fiel e Ele nos prova isso a todo dia. E ela glórias a participou do Deus que ela encontro. conseguiu. Uau. Hoje ela nos ligou, ela está maravilhada com o que Uau. aconteceu. Jesus. E ela nos disse, antes de nós sairmos para cá, ela disse, mãe, hoje nós nascemos de novo. Glória a Glória a Deus, Deus, glória a ela tá Deus. muito bem, muito Maravilha. Amém. Glória a Deus, maninha. É só o começo, meu querido. Bondade do Pai, bondade do nosso Pai. Aleluia, queridos. Isso é para edificar a nossa fé, a nossa confiança e nos motivar a orarmos mais ainda, queridos. Tá? Mais ainda. Nós vivemos num mundo desafiador, um mundo que nos desafia todos os dias. Ele nos oprime, ele exige de nós respostas, ele busca engolir a nossa atenção, meus irmãos. E isto, o jeito, a mentalidade do mundo hoje, ele conspira contra a fé. Está entendendo? Hoje depende do problema que a gente tem, é muito mais fácil, eu vou ali, vou comprar uma cibalena, nem existe mais, né? Antigamente era cibalena, né? E até me lembrei, não é fosfosol, eu tinha outro remédio antigo, tá? Vai na farmácia, a gente não ora, nós, o homem, a mulher de Deus, o filho e a filha de Deus, diante de qualquer adversidade sempre, a primeira coisa que devemos fazer é orarmos. Diante de qualquer desafio, meu irmão, tá entendendo? Essa deve ser a inclinação do nosso coração. Por quê? Quando nós falamos em fé, nós sempre ressaltamos que tudo que nós vamos viver é pela fé. Tá? Só que essa questão de fé tem momentos que não é tão simples.
Falamos um pouco semana passada. Nós vamos continuar falando mais um pouco durante essa semana. Mais um pouco. E a nossa ênfase hoje é: a fé está na palavra. A fé está na palavra. Ontem estivemos lá no Vale Verde, celebramos a ceia com os irmãos ali. Foi bênção de Deus, repartimos parte dessa palavra com os irmãos ali no Vale Verde. O Ariel esteve lá em Lajeado, ele e a Andrelise. Podemos ver que foi bênção de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, tá? Mas eu creio, queridos, que aquilo que o Senhor está fazendo entre nós, ainda nós estamos com água apenas nos pés, tá? Do rio de Deus, ainda tem muita coisa em Deus que nós ainda não desfrutamos. Deus tem muito mais para acrescentar e operar nas nossas vidas. Mas como é que nós vamos adentrar nesse rio, pastor? Esse rio que a Bíblia diz que sai do trono de Deus. Nós vamos adentrar nele pela fé. Tudo é pela fé. Então nós precisamos trazer essas verdades para o nosso coração, de maneira que ela faça parte de nós no nosso dia a dia. E é justamente aí que às vezes não é tão simples. A nossa base, da nossa reflexão da semana, está em Provérbios, capítulo 4, versos 20 ao 22. Provérbios, capítulo 4, versos 20 ao 22. Vamos ver o que diz a palavra. Espera os meninos projetarem aqui, que eu tenho duas versões aqui. É interessante para trazer clareza para nós, a palavra. Até porque, como disse, a nossa ênfase, a fé, que é tudo que nós temos, está na palavra. Lá, olha só. Vamos ver. Vamos lendo pela minha aqui, então. Estou vendo que está aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Olha que interessante. Guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem acha porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém? Olha só, eu tenho outra tradução que diz assim, ó: meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Uau! Palavra muito relevante, que tem algo muito especial para nos ensinar, para o nosso dia a dia, meu irmão. Mas como eu disse, falar de fé até é fácil. Traduzir em ações práticas, isto não é tão simples. E nós encontramos na palavra de Deus um texto que ilustra isso, que está registrado lá em Marcos capítulo 4, do versos 35 ao versos 40. Você já ouviu muitas ministrações acerca desse texto, tá? Que é aquele dia em que os discípulos de Jesus estão atravessando o mar da Galileia. Olha só, eles estão atravessando o mar da Galileia. Por que eles foram atravessar? Porque no verso 35, eles eram discípulos de Jesus. Jesus, Deus, era algo muito importante na vida deles. Esta questão de fé era levado a sério
por esses homens, assim como é levado por cada um que está aqui essa noite. Eu creio que nenhuma pessoa que no seu coração a questão de fé não tem relevância, teria motivos para estar aqui essa noite, a não ser que ela tivesse com a corda no pescoço. Caso contrário, o que eu vou fazer em igreja? Não preciso. Mas você está aqui porque essa questão de fé, ela tem sentido para você. Esses homens também. E eles andavam com Jesus. Eles amavam a Jesus, eles andavam perto de Jesus, eles escutavam Jesus, eles conheciam Jesus. E num certo dia, olha só, o verso 35 diz: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, podemos parafrasear, Jesus disse para os irmãos que estavam na célula, Jesus disse para os irmãos que estavam na celebração domingo à noite: gente, vamos atravessar para o outro lado. Vamos atravessar para o outro lado da rua, ou para o outro lado da cidade. Esta é a palavra do Senhor para quem? Para homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que afirmam que têm fé. Uau! Tem homens e mulheres de fé aqui essa noite? Então essa palavra tem tudo a ver contigo. Olha só, eles eram homens, como diz que eles conheciam Jesus. Meus irmãos, eram homens que eles viram naquele dia, quando eles estavam no interior, já era tarde da noite, havia muita gente, só que o pessoal todo estava com fome, e não havia supermercado perto para fazer compras, para buscar merenda para aquela gente. Eles viram quando se levantou uma criança com a sua merenda, e ofereceu a Jesus 5 pães e 2 peixes. Eles viram Jesus pegar aqueles pãezinhos, merenda de uma criança. Eles viram Jesus dar graça. E com aquela miséria, Jesus alimentou aqueles 5.000 homens. Imagina, fora as crianças e mulheres que deviam ter ali 10, 15 mil pessoas, quem sabe, com uma merenda de criança. Eles viram Jesus fazer isso. Eles viram Jesus, meu irmão, chegar numa casa onde havia morte. Eles viram Jesus mandar o morto levantar. Eles viram Jesus curar leprosos. Eles viram, eles presenciaram. Olha só, quantas experiências de fé. Eu creio, se fosse hoje, nós poderíamos dizer, inclusive no encontro eles foram, eles fizeram o encontro, eles saíram impactados do encontro, eles não queriam mais ir embora. De tamanha foi o desfrute do amor de Deus manifesto naquele dia, aonde eles estavam. Eles tinham uma certa experiência com Deus. Mas lembro que quando o André ministrou, falou que às vezes a gente se acostuma. A gente se acostuma em vir aos cultos. A gente se acostuma a chegar a hora da palavra, a gente ouvir a palavra. A gente se acostuma com isso. Só que isso é muito fácil, meus irmãos. Essa mesma palavra que a gente ouve, e depois nós vamos para dentro das nossas células, ruminar elas, nós vamos compartilhar elas ali na célula. Esta palavra, ela entra aqui e a maioria dela não desce para o nosso coração. Não vira vida, não gera vida dentro de nós. Muito dela acaba se perdendo. A semelhança daquela parábola que Jesus, ele relatou, dizendo que o semeador saiu a semear a boa semente. Havia um poder naquela semente. Havia um potencial sobrenatural naquela semente. Era uma semente diferenciada. Caiu em 4 terrenos. Um terreno era pedregoso, não vingou. O outro estava cheio de espinho.
cresceu ervas daninhas, sufocou, não vingou. Noutra, era terra muito dura, muito sólida. Diz que vieram os pássaros, as distrações, comeram e ela também não vingou. Somente uma delas caiu numa boa terra, e esta produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Oxalá, ou melhor, queira Deus que esta noite eu esteja diante de uma centena de terras boas. De modo que essa palavra, ela venha produzir vida, e vida com abundância. Porque esse é o propósito da palavra, queridos. Esses garotos aqui, queridos, estava tudo certo. Estava dando tudo certo. Andar com Jesus, irmãos. Andar com Jesus, poxa vida, não tinha problema que não tinha solução. Problema de fome tinha solução. Problema de morte tem solução. Problema de doença incurável tem solução. É maravilhoso demais, é bom demais, gente. Não está sempre seguro, não tem. Como diria minha mãe, né? Se não me engano, ela falava numa planta que existia antigamente. Comigo ninguém pode, nem sei se existe mais, mas antigamente eu lembro que eu ouvia ela falar muito sobre essa planta aí, né? Comigo, eu creio que o coração daqueles discípulos era com a gente aqui, com nós ninguém pode, hein? Nós somos imbatíveis. Olha com quem nós andamos com Jesus. Cara, tudo que nós precisamos, até na hora de pagar imposto. Até na hora de pagar imposto, a gente não tem R$1 no bolso, hein? Jesus só manda a gente pescar. O primeiro peixe que vem, tem a moeda, tem o valor do imposto na boca. Esse Jesus é demais. Esse Jesus é encantador. Esse Jesus, eu quero servir Ele o resto da minha vida. Esse Jesus, eu não quero sair de perto dEle jamais. Porque com Ele por perto, dá tudo certo. Não tem problema. A minha vida se torna um mar de rosa. Aleluia. Até me veio aquele cântico antigo, né? Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. E aí encontrou Jesus. Encontrou Jesus. Aleluia. Tudo mudou. Eu sou filho de Deus. Agora eu tenho a chave comigo. Mas eu sinto lhes informar que tem momentos que não é bem assim. Tem momentos que não é só um mar de rosas. Está entendendo? A caminhada com Jesus, ela tem processos. Ela tem processos. É que nem na nossa vida em casa, né? O normal, hoje em dia está fora de moda, mas antigamente era normal. Era normal uma criança, mas hoje ou mais amanhã, ela está num ambiente cheio de amor, onde ela tem tudo o que ela precisa. Mas é muito comum antigamente, uma criança, mas hoje ou mais amanhã, ela tomar umas varadas bem dadas, sabe? Era um momento chato. Meus negão que o dizem, né? Que o digam lá em casa. Maravilha! Era normal isso. Pergunta para o filho se ele está gostando de tomar uma varada, hein? As mães então enlouquecem. E lembra, às vezes lá em casa, não machuca ele, não judia dele, não judia dele. Lá em casa aconteceu isso. Não judia dele. Tem homem aqui nessa casa que estabelece limites. E sempre que quebra a regra tem consequência. Porque na vida é assim. Toda vez que tu quebrar uma regra na vida, tu vai sofrer consequência. O pai vai te treinar, meu filho, para enfrentar a vida. Quantas vezes viu meus negão brigando e chorando? Lá, vem cá. Para de chorar. Isso aqui é treinamento para a vida, rapaz. Tu nasceu para ser macho, rapaz. E macho não fica chorando aí por qualquer coisa. Macho enfrenta. Que é isso? Mas pergunta para ele se nessa hora estava legal. Que legal esse momento. Queridos, com Deus não é diferente.
Com Deus também não é diferente. E é o que está acontecendo aqui com esses garotos. Eles entraram naquele barco, meu irmão, e começaram a remar. Eles estão fazendo tudo certo, eles estão obedecendo Jesus, eles estão seguindo a palavra do Senhor, eles não pecaram, eles não fizeram aquilo que não deviam fazer, eles estão fazendo tudo certo, meu irmão. Só que a Bíblia diz que daqui a pouco se levantou uma forte tempestade no meio do mar. E diz a Bíblia, olha só no versículo 37, e o barco começou a encher com água. Uau! Um barco entrando água, meu irmão, é um barco indo a pique. Está entendendo? É um barco indo a pique. É um momento muito complicado na vida de um homem. E de fato esse momento aqui era muito complicado, porque eles eram homens dos mares. Eles eram acostumados a enfrentar dificuldades no mar. Era normal para eles enfrentar ondas, ventos. Mas aquele dia, meu irmão, sabe aquele dia, esse dia aqui, ó, esse dia o vento estava diferente. Esse dia aqui, ó, as ondas estavam diferentes. E a Bíblia diz que eles ficaram apavorados. Eles ficaram apavorados e acordaram Jesus, dizendo: Jesus, mas o que é isso? Nós estamos te servindo, nós estamos contigo, nós estamos observando a tua palavra, e tu não está vendo o que está acontecendo conosco? Tu não está vendo que nós estamos desesperados, que nós estamos morrendo? O Senhor não se preocupa com a gente. O Senhor parece que não está nem aí para nós. A minha tradução aqui diz, olha, o Senhor não se importa com isso. E nos vê passando por uma situação dessa. Ei, olha só. Queridos, se isso aqui aconteceu com esses homens, vocês acham que não vai ou que não pode acontecer com cada um de nós também? É claro que pode. E é claro que, olha só, mas hoje, olha só isso aqui, mas hoje ou mais amanhã vai chegar o teu dia, se ainda não chegou. Vai chegar o teu dia. Está entendendo, meu irmão? Só que, olha só, o nosso texto base, meus irmãos, ele nos mostra com muita clareza como é que um filho de Deus, como é que uma filha de Deus, e aí eu pergunto, tem filho de Deus aqui essa noite? É para você então. Esse texto está nos mostrando como é que um filho de Deus lida com as circunstâncias da vida. Hein? Esse texto que nós lemos como base, ele nos mostra, meu irmão, para cada um de nós, como é que nós vamos encontrar a solução para cada desafio, para cada problema que nós enfrentarmos no nosso dia a dia. E olha só, diz mais, porque ele diz inclusive como é que se obtém saúde. Até sobre isso esse texto nos ensina. E como é isso? Ele diz com clareza: e não se apartar, não se distanciar, não se afastar do quê? Não se afastar da igreja, não se afastar do líder, não se afastar da célula. Não, está dizendo não se apartar, não se afastar da palavra do Senhor. Não se apartar da palavra, meu irmão. Se a gente ler mais um versículo, ainda diz ali, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque é dele que procede as fontes da vida. É do coração. Toda
fonte da vida sai de dentro. Está entendendo? Por exemplo, os casados, quando viram o bonito ou a bonita pela primeira vez, deu um negócio lá dentro, né? E aí depois começaram as primeiras conversas. Lá atrás, hein, Dona Marta, não tinha celular, não tinha o WhatsApp para fazer chamada ao vivo, hein? Aí tu tinha que ficar às vezes a semana inteira sem ver o bonito ou a bonita, dava aquela saudade. Hein, Darcy, tu tá rindo, tu viveu isso, hein, Darcy? Aquela saudade, hein? O coração, aleluia. Do coração procede as fontes da vida. O que deu isso? Deu 2 negrinhos que estão aí, viu só? Que poderoso isso, as fontes da vida. Mas é também daqui de dentro, meu irmão, que quando algo dá errado e dá aquela raiva, hein? Aquela indignação, eu quero morder, eu quero apertar o pescoço, só um pouquinho, eu quero apertar o pescoço de alguém. De onde é que é isso aí? Isso vem de dentro. Pelo menos eu comigo, o dia que... Não sou nervoso, eu sou um cara tranquilo. Mas o dia que eu senti raiva, meu irmão, a sensação era nítida. É o que vem de dentro, assim. Morder hoje, sabe? E Jesus, através da sua palavra, está dizendo, é isso aí que tu tem que guardar, meu filho. Tu tem que guardar o coração, porque é daí que sai tudo. Todas as fontes da vida para o teu dia a dia, sai daí. Está entendendo? Mas o que significa guardar o coração, pastor? Guardar o coração, querido, significa tomar cuidado. Quantos já fizeram conexão aqui? Levanta a mão. Aleluia, conexão é poderoso. Nos ajuda a entender melhor a palavra. Por isso que eu gosto quando sento com os irmãos. Eu não sei vocês, mas eu sou um que quando sento com os irmãos, dá uma oportunidade, estou renovando o cursão. Está entendendo? Estou revisando o cursão, estou revisando conexão, estou falando dele. Porque ele nos ajuda, nos dá uma clareza para entender a palavra. Está entendendo? Porque o que é guardar o coração? É tomar cuidado, meu irmão, sabe com o quê? Com os pensamentos na nossa mente, com os desejos do nosso coração e com as nossas emoções. Está entendendo? Tudo de bom, meu irmão, e tudo de ruim que alguém faz, querido, parte do coração. Está entendendo? Parte do coração. Olha só, fisicamente, se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso cuidar do meu coração fisicamente, não é verdade? Eu tenho que cuidar desse bobinho que fica aqui batendo, para ele bater sempre num compassinho ali, não acelere, nem anda muito devagar também. Anda no compasso, Mara, né? Aí vai estar tudo certo. Isso para o homem natural. Só que, meus irmãos, para que eu e você, tenhamos uma boa vida espiritual, está entendendo? Eu preciso cuidar dos pensamentos na minha mente, dos desejos e das minhas emoções. Eu preciso vigiar, preciso estar atento. Lembram que no Conexão, o que a gente fala? Tem muitas vozes por aí, né? Muitas vozes, tem de tudo. Tudo que nós ouvimos, nós precisamos filtrar pela palavra. Quem lembra disso que fez conexão? Tudo que nós ouvimos, precisamos filtrar pela palavra. Tudo aquilo que não bate com a palavra, nós temos que deixar de lado. Mesmo que seja uma coisa boa, deixa de lado. Mas aquilo que está em linha com a palavra, uau, glória a Deus, tem vida aí, tem promessa aí, tem unção aí. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Está entendendo, meu irmão? Conexão. Então, mas o bacana é que esse texto, ele está nos dizendo como é que eu guardo o meu coração.
eu vou guardar o meu coração, meu irmão, é justamente isso, enchendo ele com a palavra. Eu preciso ter a palavra em primeiro lugar no meu coração. Por isso nós falamos, né, que nós precisamos, se nós queremos ter vida com Deus, eu preciso ser uma pessoa que tenha prática de exercitar o espírito. Meu espírito precisa ser exercitado e minha alma precisa ser transformada pela palavra, e o meu corpo precisa estar debaixo de disciplina, meu irmão. Está entendendo? Eu preciso dar um lugar de destaque para a palavra de Deus, de maneira que tudo aquilo que possa na minha vida me impedir de dar atenção à palavra, eu preciso remover. Até porque aqui está o fracasso de muitas pessoas, meus irmãos. Às vezes dentro da igreja, elas não recebem vida, não recebem saúde. Sabe por quê, queridos? Porque elas não fazem isso que a palavra diz. Elas não atentam para a palavra. Elas não observam a palavra. Elas não meditam na palavra. Está entendendo? Elas não se interessam pela palavra. Me deu vontade de fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer. Eu só vou dizer qual é que é a pergunta, mas eu não vou fazer, não precisa responder. Me deu vontade de perguntar quantos aqui já leram esse livro pelo menos uma vez de capa a capa. Não, melhor. Pelo menos o Novo Testamento de capa a capa, não precisa dizer. Está entendendo? Pelo menos o Novo Testamento. De Mateus até Apocalipse, quem leu? Às vezes a gente não perde um Fantástico, a gente não perde um Jornal do Almoço, a gente não perde a leitura da Folha do Mate, a gente não perde tantas coisas, mas a palavra, meu irmão, a gente não perde um bom vídeo no YouTube. Ei, é tão legal, né? E hoje em dia, a gente pode ouvir o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Não tem muito tempo. Não tenho muito tempo para isso. Está entendendo, meus irmãos? Mas aqui está o motivo do fracasso de muitos. E se não olhar para a palavra, não atentar para aquilo que Deus diz. Manos, o ato de inclinar os ouvidos significa justamente essa questão de ouvir a palavra repetidas vezes, meus irmãos. Isso é muito mais do que ouvir uma vez. E quando a gente ouve, a gente não guarda mais do que 10%. A gente não consegue acumular, meu irmão. Não. Mas um ato contínuo. Está entendendo? Mais do que uma vez, 1, 2, 3, 4. Todo dia que eu puder estar inclinando os meus ouvidos para ouvir o que Deus tem para me dizer. Meu irmão, a palavra está nos dizendo que esse é o caminho da vida. Você lembra do pastor Odilon? Ele diz que ele viaja ouvindo a Bíblia ou lendo a Bíblia. E se você sentar com esse homem, você vai ver que até quando o carro estraga, na hora de arrumar um bom mecânico, meu irmão, você sabia? O Espírito Santo está lá guiando a vida dele. Sabe por quê? Ele se alimenta muito da palavra. Porque tem uma promessa na Bíblia dizendo: Ele vos guiará em toda a verdade. Mas como? É através da palavra, meu irmão. Mas eu já ouvi isso. Não se trata de ter ouvido, mas se trata, meu irmão, de estar continuamente se alimentando dessa palavra. Porque lá em Romanos 10, 17, olha só,
esse Romanos 10, 17, você já ouviu trocentas vezes. O que está escrito ali? Está escrito ali, meu irmão, que é assim: a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra. É pelo ouvir. Quanto mais eu ouvir, está entendendo, meu irmão? Mais fé vai ser alimentada no meu coração. Está entendendo? Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, não te aparte os teus ouvidos da palavra. Não te aparte os teus ouvidos. Só que o texto, ele está falando mais. No versículo 21, ele não diz só dos teus ouvidos. Sabe o que ele está dizendo? Nem dos teus olhos. Nem dos teus olhos. Além de ouvir, não perca a palavra de vista. Não permita, em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo: meus filhos, não permita que as circunstâncias da vida criem imagens no teu coração. Está entendendo? Não, mas concentra os teus pensamentos em Jesus. Não olha para as circunstâncias. Lembram? Domingo passado, a palavra da semana. O que nós falamos aqui? Que o diabo, meu irmão, ele tenta sempre nos trazer para o nível do sentido. Lembram que a gente falou aqui domingo? Ele sempre tenta nos trazer para o nível do sentido. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sabe. Que nível é esse? É o nível natural, onde as coisas que acontecem, tudo é natural, meu irmão. Só que tem um detalhe: nesse nível não tem como vencer o diabo. Ninguém vence o diabo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque alguém sempre vai ter razão, e geralmente o diabo sempre tem razão. Foi assim lá no Éden. Viu como é que ele enlaçou o primeiro casal na terra? Primeiro, meu irmão, ele mostrou algo para eles verem. Olha que fruta desejável, olha que fruta boa para comer. Aí, meu irmão, despertou o desejo. Através dos instintos, despertou um desejo. E quando o desejo se manifestou, Satanás tinha o coração do homem e da mulher. Está entendendo? Meus irmãos, nos bons e nos maus momentos, nós precisamos olhar sempre para a palavra de Deus. Precisamos olhar, mas não só olhar, precisamos guardar essa palavra. Mas guardar essa palavra aonde, pastor? Guardar no nosso coração, porque a Bíblia diz: serão vida. O homem e a mulher que faz isso tem vida. O homem, está entendendo, que acha essas palavras, ele acha vida. É para esses, meu irmão. Não é para quem meramente veio aos cultos, não é para quem meramente vai numa célula, não, mas para aquele que acha no coração lugar para guardar a palavra. Precisamos dela. Está entendendo? Precisamos, porque essa palavra, ela está cheia de vida. Ela está cheia de vida. E ela tem saúde para os nossos ossos, tem cura. Por quê? Conexão, mais uma vez. Olha os nossos cursos. Por quê? Porque a palavra, quando Deus fala a sua palavra, Ele se propaga na palavra. Porque a palavra de Deus contém o próprio Deus. Quando você recebe a palavra, você está recebendo o próprio Deus no seu coração. É por isso que o coração do homem e da mulher, que a palavra, ela tem um lugar de destaque, meu irmão. Aleluia! Tem vida, tem saúde, tem prosperidade.
E aí eu posso afirmar com todas as letras e categoricamente, a fé que nós falamos, a fé que é a moeda do céu, ela está na palavra do Senhor. Aleluia! É por isso que Jeremias 1:12 está escrito: oh, eu velo, eu cuido, eu estou atento sobre a minha palavra para cumprir. Esta é a promessa de Deus. Está entendendo? Deus está atento para fazer a palavra dele operosa. Por isso que os nossos irmãos oraram. Aleluia. E algo aconteceu. Algo aconteceu. Está entendendo? Não foi em vão a oração de nenhum dos dois. Algo aconteceu. Por quê? Porque Deus, Ele vela pela sua palavra, tá? E quando você se move firmado nela, tá entendendo? Deus está atento. Deus está atento para se mover com você. Caminhar na luz, meu irmão, é caminhar na palavra. Este é o fundamento. Esta é a base da fé cristã, meus irmãos. E é ela que deve governar os nossos pensamentos e as nossas ações. E aqui fica uma palavra muito especial para o jovem. Muito especial para um jovem que vive neste século aí, né, tão apelativo, de tanta superficialidade, onde é tamanha a desestruturação da base fundamental da sociedade. Salmo 119, verso 9, olha o que ele diz: de que maneira, nesta época, neste século, hein? Neste século, de que maneira um jovem poderá manter puro o seu caminho? Como é que um jovem em pleno século 21 vai conseguir ter uma vida santa? Como é que um jovem vai conseguir se cuidar? Como é que um jovem vai conseguir ter uma vida separada, uma vida dedicada? Ei, como? A palavra está respondendo. A mesma palavra está respondendo, sabe como? Sabe como? Observando segundo a tua palavra. Até isso tem na palavra. Aleluia! Então, meu irmão, se você deseja ter uma fé crescente, que se torne robusta, você quer uma fé forte, você precisa, meu irmão, ou minha irmã, mergulhar na palavra. Você precisa, meu irmão, se alimentar da palavra. Você precisa, meu irmão, minha irmã, meditar na palavra, até que você e a palavra se tornem um. Até que você e a palavra se tornem um. Por quê? Porque a fé, ela não é visível. Aquilo que nós vemos, meu irmão, ô minha irmã, tudo aquilo que nós enxergamos, isso não é fé. Isto não é fé. A fé é invisível, mas ao mesmo tempo ela nos capacita a vermos também o invisível. A fé, meu irmão, ela nos capacita a acreditar naquilo que é inacreditável. Oh, a fé nos capacita a isso. E é por isso, e essa mesma fé, meu irmão, ela nos capacita, sabe o quê? A receber aquilo que é impossível. Uau! Esse é o poder da fé! Ei, meu irmão! É por isso que o inferno, ele faz questão, meu querido, sempre de mostrar as circunstâncias para nós. É por isso que o inferno, ele sempre quer colocar os fatos na frente dos nossos olhos. Sabe para quê? Para que a nossa fé, ela venha para o nível dos sentidos.
Mas toda vez que nós viemos para o nível do sentido, meu irmão, os sentidos naturais, eles roubam de nós a confiança naquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. É só o olhar da fé, meu irmão, que nos capacita a ver o invisível. Mas aí, o olhar da fé, a gente não vê com os olhos naturais. A gente olha com os olhos do coração. É com os olhos do coração que a gente olha. Por isso nós falamos semana passada, Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. E eu ouso perguntar, tem homens e mulheres de fé aqui essa noite? A fé, querido, é a confirmação. Ela é a comprovação, queridos. É a certeza daquilo que eu não vejo. É uma vida louca, né, meu? Quer dizer, esses crentes só podem ser loucos. Esses crentes não podem bater bem, sabe? Porque olha as conversas. Olha as conversas. A fé, meu irmão, não é para pessoa certinha. Sabe, pessoa certinha, 1 mais 1 sempre dá 2. Tá entendendo? Na fé, meu irmão, dá qualquer número, mas nunca dá 2. Tá entendendo, meu irmão? A fé é diferente. Tá entendendo? É por isso que a fé, eu preciso olhar com os olhos do coração. Eu preciso olhar com os olhos do meu coração. E aí é que tem que estar a palavra de Deus. Porque Deus está na palavra. Quando eu estou firmado na palavra, eu estou firmado no próprio Deus, meu irmão. E aí é impossível, mas hoje ou mais amanhã, esta minha fé, ela ser evidenciada na minha vida. Coisas vão acontecer. Já começa pelo Deus que nós cremos. Você não vê a Deus. Você não vê as promessas. Você crê que a eternidade, o céu é o nosso lugar. Mas nós não vemos o céu. Tá, mas e aí? Você precisa ver. Por que você crê? Por que é que você crê? Que você tem fé. Está entendendo? Porque você não precisa ver algo natural para ter fé. Você não precisa. Você não precisa disso. Você não precisa dos sentidos físicos. Você não precisa ver, você não precisa ouvir. Não. É algo que está dentro de você. É algo que se torna parte de você. E aí, como nós falamos outras vezes, porque eu creio, eu falo. Não é pelo que eu sinto. Quando eu vou orar por alguém, eu não me preocupo se eu estou sentindo alguma coisa ou não, porque o sentimento não tem nada a ver. Tem a ver aonde está fundamentada a minha fé. É isso que vai fazer a diferença. Não importa se está dando tudo certo para mim. Não importa se está dando tudo errado para mim. Está entendendo? Eu, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Olha como está a vida desse homem. Ele está no fundo de uma prisão, sozinho. Mas ele diz isso. Eu até vi uma postagem falando de Filipenses. A carta que ele escreveu é um dos livros mais alegres da Bíblia. Mas também de onde ele escreveu? Do fundo de uma prisão. E aí você entende aquilo que também está escrito em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, meu irmão, essa é a prova da fé. Essa é a prova daquilo que está em 2 Coríntios 5:7. Nós que andamos por fé, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Está entendendo? Com isso, meu irmão, nós entendemos. Eu não posso ter a fé de Tomé.
Tomé andava com Jesus, queridos. Mas Tomé, ele tinha uma fé natural. Olha só, andando com Jesus, indo na célula, indo na celebração, mas ele tem uma fé natural. Olha o que ele diz quando ele abre a boca: se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar com a minha mão, eu não acredito. Eu não acredito nisso que vocês falam. Eu não acredito nisso. Eu preciso ver e eu preciso tocar. Sabe por quê, meu irmão, que Tomé tinha esse nível de fé? Porque ele viu Jesus ser crucificado. Ele viu aqueles pregos rasgando as mãos do mestre. Ele viu quando o soldado romano cravou uma lança no lado de Jesus. Sabe, os sentidos de Tomé, a mente de Tomé, ele era um cara pensante, ele era um cara inteligente, ele era um cara racional, Tomé. Está entendendo? A mente pensante dele dizia: não, ele está morto, não tem como ele ter sobrevivido, é impossível. Você consegue me entender, queridos? Ele tinha uma fé racional, ele viu que não tinha como ele estar vivo. Muito diferente, sabe de quem? Abraão. Aquele homem que com mais de 90 anos, o meu pai não está aí hoje, né? Não, não está. Se ele tivesse, eu ia pedir para ele levantar. Está com 85. Abraão com mais de 90 anos, Deus vem e diz para ele: Abraão, através de ti, eu vou levantar uma grande nação. Uma grande nação vai sair de ti. Só que com essa idade, esse homem não tem filhos. Eu fico imaginando, esse homem, se fosse hoje, ele se olhando no espelho e pensando, né? Será que desse mato vai sair algum coelho? Hein? Aí quando ele olhava para Dona Sara, assim, né? Quase da idade dele. Hein? Mais de 80 anos a Dona Sara. Hein, meu irmão? Racionalmente, inteligentemente, certamente, qualquer homem desistiria de crer. Qualquer ser humano abriria a mão de acreditar, hein, que seria possível sair uma nação com essa idade. Mas sabe o que a Bíblia diz? Abraão até se via na sua fragilidade. Ele até reconhecia o seu corpo, o corpo da sua esposa. Mas a Bíblia diz que Abraão simplesmente creu em Deus. E porque ele creu, isto lhe foi imputado por justiça. Mesmo que aquilo que ele via, meu irmão, conspirava o contrário, mesmo que aquilo que ele enxergava dizia o contrário para ele, ele simplesmente creu. Mas creu no quê, pastor? Ele creu na palavra liberada. Ele creu na palavra. Esta é a verdadeira, esta é a genuína fé de um filho e de uma filha de Deus. É uma fé que está baseada na palavra, independente, meu irmão, de qualquer evidência, de qualquer circunstância, meu irmão. A nossa fé, ela precisa estar firmada na palavra do Senhor. E é isso que faz renovar o nosso apelo, meu irmão. Você que ainda não fez um conexão, você não pode ficar de fora da próxima turma. Você que ainda não fez um consolidação, você não pode ficar de fora. Você que não tem o hábito de ler a palavra, você que não tem o hábito de te alimentar da palavra, já começa desde novo, desde jovem. Quer ter vida, quer ter uma vida santa, quer vencer
toda e qualquer porcalhada. Quer vencer? Te enche da palavra, meu irmão. Come a palavra, pensa na palavra, medita na palavra, te apega na palavra do Senhor, e não faltará vida aonde você estiver. Nós estamos no nosso jejum, 21 dias. Pois eu sou o Senhor que te sara. E nós estamos orando por isso, porque nós cremos na palavra. Não é que de repente alguém tem um poder a mais que outro, não. Mas é que a palavra é poderosa. A palavra que está sobre nós, a palavra que nos move as nossas células. Nós cremos nessa palavra. Eu quero convidar você a levantar. Não sei, eu espero que essa semana todas as células tenham orado por pessoas doentes. Eu espero que todo líder lá dentro da sua célula não tenha ouvido os seus sentimentos, não tenha olhado pela circunstância, não. Mas eu espero que todo líder essa semana lá dentro da sua célula tenha confiado na palavra e tenha orado com ousadia por doente, por enfermo. Mas essa noite nós também queremos orar. Queremos orar por alguém que porventura possa estar entre nós, que está doendo alguma coisa, que está sofrendo. Se tem alguém aqui entre nós, passe aqui à frente. Nós queremos orar com você essa noite. Nós queremos orar com você, assim como fizemos a semana passada. Nós já temos uma pessoa aqui. Temos mais alguém? É por causa da palavra. A palavra que diz lá em Marcos, capítulo 4, verso 15 diz: vão ao mundo e anunciem as boas novas. Falem. Verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Verso 18 diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esta é a promessa, esta é a palavra. E nós vamos orar com base na palavra essa noite. Eu vou convidar os obreiros e eu vou pedir que cada obreiro escolha um líder de célula. Escolha um líder de célula. E nós vamos passar óleo nas mãos desse líder também. E nós vamos estar orando, crendo na palavra. Nós vamos orar crendo na palavra. Você pode dizer amém? Uou! Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. A nossa fé está baseada na palavra. Nossa fé está baseada na palavra. É a palavra. É porque nós cremos na palavra. Aleluia. Não tem nada a ver com o que nós sentimos ou com o que nós sabemos. Oh, você que está lá no banco, levanta a tua mão para cá em nome de Jesus. Antes de nós orar, você que está aqui na frente, você vai fazer uma oração comigo. Você que está aqui na frente, você vai repetir uma oração comigo. Repete comigo. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Ela é vida, é saúde para o meu corpo. E eu inclino os meus ouvidos para ouvir atentamente a tua palavra. Eu mantenho a tua palavra
diante dos meus olhos. Eu firmo a minha fé na tua palavra e não nos meus sentidos físicos e naturais. Se a palavra diz que eu estou curado, então em nome de Jesus, eu estou curado. E mesmo que eu não sinta em meu corpo, eu sei que eu viverei em saúde perfeita, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, os obreiros e os irmãos estão orando. E você lá no banco, levanta a tua mão e ora por esses irmãos. Declara saúde, declara cura no corpo dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos esse homem agora. Nós abençoamos essa mulher. E nós dizemos para esse mal que está no corpo desse homem, sai agora em nome de Jesus. Nós dizemos agora, doença, sai agora em nome de Jesus. Vai embora para nunca mais voltar. Se é nos ossos, no sangue, nos nervos, na pele, nos intestinos, na coluna, nós declaramos agora saúde. Se é na cabeça, em nome de Jesus. Se é na alma, se é nas emoções, nós declaramos esta noite cura. Nós declaramos vida e vida com abundância em nome de Jesus. Recebe na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Se você quer saber tudo que está rolando aqui, dá o seu like aí ó, e se inscreva no canal e fique por dentro de tudo que acontece aqui com essa família. É isso aí.